esse é o Versão de Jornalistas, o programa do Sindicato dos e das Jornalistas Profissionais do Rio Grande do Sul, que é realizado em parceria com o Sindibancários, que cede o espaço desse Estúdio Hall para a gravação do nosso programa. Hoje eu, Denise Ritter e a Estela Pastore, vamos entrevistar uma jornalista que é uma referência em comunicação pública e que tem uma rica vida acadêmica também. Ela se chama Denise Mantovani. Muito bem-vinda, Denise. Oi, Denise, muito obrigada pelo convite. Estela também, Bem-vinda, ouvintes. Denise. É uma alegria estar aqui com vocês. Estou bem feliz mesmo. Que bom, nós também, até porque nós trabalhamos as três juntas já, né? E somos amigas, nos conhecemos há bastante tempo. É. Denise, para começar, então, gostaria que tu te apresentasse, né? De onde tu vens, a tua formação, teu bacharelado, e aí Uhum. segue o trem. Então, eu sou natural de Santo Ângelo, uma cidade do interior, perto das Missões, da região das Missões. Vim para Porto Alegre com 17 para 18 anos, acho que como muitos de nós naquela geração, para estudar. Aí fiz o vestibular na URGS, não passei, e eu comecei a trabalhar na Adjori, Associação dos Jornais do Interior, queria fazer jornalismo. No ano seguinte, eu passei na PUC. Então, eu já iniciei ali no segundo semestre de 87, se não me falha a memória, no jornalismo da PUC, e já trabalhando com a Associação dos Jornais do Interior, então já convivendo um pouco com esse universo empresarial também do jornalismo do interior. E foi um período muito rico, assim, fiquei ali, depois me formei em 92, aí passei um longo tempo sem academia, sem voltar para os estudos, aí a gente conviveu com as experiências aí das administrações públicas onde nós convivemos juntas. Então, eu tive uma experiência no município, no estado, depois eu fui para o governo federal, na União. Lá daí eu retomei a pós-graduação na ciência política, fiz mestrado, doutorado e um pós-doutorado na ciência política na Universidade de Brasília, estudando mídia, e muito focada nesse cruzamento, tentando entender um pouco o que significa a comunicação, o que significa a comunicação e as relações sociais, as disputas de poder, o poder em si, o Estado, sociedade, democracia, as desigualdades. Então, eu migrei muito para um estudo sobre desigualdades de gênero, né, desigualdades interseccionais, aprendi muito sobre o que significa a violência do racismo, a homofobia, o machismo, como isso se cruza, e passei então numa trajetória seguinte a olhar muito para isso, assim, como que a gente que trabalha com comunicação produz ou reproduz discursos, valores, conceitos que muitas vezes impactam ou outras vezes mantém, né, violências, e acho que hoje eu continuo na área de comunicação, comunicação pública, trabalho no Grupo Hospitalar Conceição, que é muito ligado ao tema de saúde, né, totalmente ligado à saúde, mas eu olho para a comunicação com esse aprendizado, né, do que a gente faz e produz como conteúdo para a sociedade, né, como impacto. Então, rapidamente, assim, de Uhum. lá para cá, deu um salto. É, só eu faria a observação que a Denise, ela é gerente de comunicação do Grupo Hospitalar Conceição, que a Estela depois pode trazer alguns dados, né, que tu apuraste sobre o tamanho do grupo, e a Denise também é autora da obra Mídia e Eleições no Brasil, Disputas e Convergências na Construção do Discurso Político, de 2017, pela Papo Editora, e também coautora de vários artigos científicos que a gente pode ir conversando ao longo da entrevista. Uhum. Então, Denise, são muitos recortes, né, como jornalista ao longo de mais de 33 anos de formada já, né? Uhum. E sempre com muita na parte do teu trabalho na gestão pública, né? O teu trabalho em assessoria de imprensa, que hoje tu também atua, né, na assessoria de imprensa do maior grupo de saúde pública do Rio Grande do Sul, um dos maiores do Brasil, né? E eu gostaria que tu falasse um pouco, talvez começando por aí, da assessoria de imprensa e a sua relação com a prática jornalística.
porque a gente viveu ao longo dos nossos estudos, nós somos contemporâneas, né, de faculdade, eu sou da Unicinos, mas do mesmo período de estudos, e a gente sempre dialogou muito, de assessoria de imprensa é jornalismo, não é jornalismo, né? Então, queria que tu falasse um pouquinho sobre isso para dar um start, depois a gente pode seccionar aí algumas experiências. Tá, eu entendo que sim, é jornalismo, trabalhar no campo da assessoria de imprensa é, é um lado do jornalismo, né? Tanto que na época que eu fazia faculdade, a gente já tinha no Sindicato dos Jornalistas um grupo de profissionais da área de jornalismo que atuava especificamente nesse acompanhamento da assessoria de imprensa. Verinha Spolidoro, eu lembro que foi uma das coordenadoras na época que eu estava aqui, Adroaldo Correia também. Então, assim, eu sempre convivi com essa compreensão. Claro que são situações diferentes, né? Quando a gente está na assessoria de imprensa, a gente está buscando a informação de uma instituição, de um órgão público, mas eu acho que no jornalismo existe um compromisso ético, né, que não se perde, seja na assessoria, seja na redação, ou não deveria se perder, que é a relação com a verdade, né? O que é verdade, o que tem, qual é o fato que eu preciso ou atualizar, ou esclarecer, ou informar, né? Então, eu acho que esse compromisso ético de a gente não mentir é um princípio que organiza, no meu ponto de vista, a profissão. Eu posso ter viés? Pode ter viés. A gente tem viés desde a redação, a gente tem enquadramento da notícia a partir da redação, que muitas vezes nem o próprio repórter consegue determinar o que é a matéria dele. A gente pode ter viés dentro da assessoria, mas para mim esse fio condutor do compromisso ético é o que mobiliza o profissional que está atuando, seja na assessoria de imprensa, seja na redação. E é um compromisso que recai muito sobre o profissional, né? O seu compromisso com a verdade. Exatamente. E muitas vezes eu acho que a gente se depara com conflitos, né? Que às vezes a gente lida com situações de crise, por exemplo. Como que a gente vai trabalhar com. Eu já tive situações, por exemplo, de acolher demandas de repórter que a pergunta já vem com viés. Então, você já sabe que a redação ela tá mandando o repórter te perguntar determinadas questões que só a pergunta já revela o objetivo, né? E já me deparei com profissionais, colegas constrangidos com isso, comentando que isto é uma determinação da redação, que ele precisa fazer a pergunta daquele jeito, assim como muitas vezes a gente precisa lidar com o assessorado entendendo a informação como algo que ele pode subjugar, né? E eu sempre aprendi dizendo assim: não adianta esconder algo que é fato, porque isso virá à tona em algum momento. Então, a gente tem que aprender a lidar com o fato, com a informação, como ela é. Né? Claro, muitas vezes a gente tem que aprofundar o detalhe dessa informação, aprofundar o esclarecimento, disputar muitas vezes, porque isso é uma coisa que eu também assim aprendi muito no período em que eu fiz a pós-graduação. O jornalismo e a arena da comunicação é um ambiente em disputa. Então, muitas vezes eu tenho a informação, mas eu tenho que disputar com o outro lado que está no mesmo jogo de interesses, né? E talvez assim são momentos em que a gente se depara com o que fazer, né? E aí eu acho que o fio é o compromisso ético. Volto ali porque para mim sempre foi esse um balizador e eu nunca tive conflitos, como é que eu vou dizer, intransponíveis com nenhum profissional, a não ser quando eu encontrava as pessoas de má fé. Daí, realmente, o que está em primeiro plano não é a informação. Mas, fora isso, eu sempre tive muito respeito e sempre fui respeitada por profissionais que estavam na redação buscando informações que eu tinha o dever de fornecer. Então, acho que é esse o caminho. Uhum. Denise, e nessa trajetória como assessora de imprensa, tu passaste por
todas as esferas governamentais, né, municipal, estadual, federal, né, aqui nas administrações populares, no governo do estado, junto com Olívio Dutra, acompanhando, né, o governo Lula, na Secretaria de Imprensa, como porta-voz, junto com o André Singer, né? E depois também assessorando a chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff, por 2 anos. Então, assim, isso dando um pouco de um panorama assim da tua trajetória, onde não faltaram crises. Então, assim, foram crises do começo ao fim, né? Eu acompanhei inicialmente algumas onde nós fomos contemporâneas, né? Eu fui tua estagiária, inclusive, numa que eu considero, só para citar, a Rádio Escuta da Prefeitura de Porto Alegre, no primeiro governo da administração popular, com o Olívio Dutra prefeito, onde a administração era atacada exorbitantemente por todos os veículos comerciais, né? Nós tínhamos, eu fazia, por exemplo, rádio escuta das 7 à 1 da tarde, e a gente vivia ataques de todas as ordens, onde a verdade não era exatamente uma prática de vários comunicadores, especialmente que ocupavam espaços muito importantes na Rádio Gaúcha, Guaíba, Bandeirantes, enfim. Assim, tu foste forjada em crises, né? As crises, tanto essas da administração popular, depois no governo Olívio, com a saída da FOR, a aftosa, as crises provocadas pela Farsul e inúmeras outras que não me ocorrem agora. Aí depois tu foste acompanhar o presidente Lula numa função absolutamente estratégica, que ser porta-voz, trabalhar com porta-voz do governo Lula na sua primeira gestão, né? Então, assim, eu queria te ouvir um pouco sobre essa força missioneira que tu traz de Santo Ângelo, que te dá essa gana de combater tão fervorosamente aí em defesa da verdade no jornalismo, em pautas tão severas, em frontes tão fortes, porque, em geral, tu era coordenadora de jornalismo nos diferentes lugares onde tu tiveste. Se quiser falar um pouco sobre isso, acho que eu gostaria de te ouvir. Bom, nossa, Estela, eu tô achando assim, tô sorrindo, porque depois que tudo passa, a gente sorri, né? Na hora é uma loucura, mas assim, eu acho que talvez o primeiro momento que tu citou, que foi a nossa experiência juntas na Rádio Escuta da Prefeitura de Porto Alegre, foi para mim ali a principal escola. Primeiro, porque a gente convivia com profissionais maravilhosos, jornalistas muito experientes e que tinham essa relação também com a comunicação, a teoria, né? Eu lembro que eu acho que a gente foi da mesma época, teve a oportunidade de conviver com Daniel Herz, com Pedro Osório, Vera Flores, Guaraci Cunha, então foram figuras assim muito importantes, a Milena Weber, que ainda hoje é professora na URGS também, o Pedro está na Unicinos, mas foram profissionais que incorporavam nesta atividade jornalística o sentido de comunicação pública. E eu acho que nós, na Rádio Escuta, tivemos ali, a gente era a porta de entrada da porrada do ponto de vista da comunicação. Eu lembro dessa época que a gente ainda gravava de gravador, a gente tinha, cada uma tinha que ouvir 3 rádios e tínhamos 2 ouvidos, então eu lembro que eu ficava fazendo assim, até hoje eu desenvolvi uma capacidade de discernir sons, eu consigo perceber quem fala onde, por causa daquela nossa época, que a gente tinha que ouvir 3 rádios ao mesmo tempo, saber quem estava batendo, quem estava no outro lado não falando nada para poder atender. E eu acho que ali foi um aprendizado, porque era isso que tu diz, assim, a gente ali apanhava das 7 da manhã, 1 da tarde, depois mudava o turno, continuava apanhando os programas de noticiário, programas populares, mas a gente tinha uma missão: ouve o que tiver que ouvir e busca a informação para esclarecer a opinião pública que está ouvindo aquela emissora. Então, a gente teve que aprender a se descolar
da raiva, se descolar daquela virulência que vinha contra nós, para achar o problema, a informação pública que era necessária dar o retorno. Então, era o bico de luz queimado, essa prefeitura que não faz nada, aquele bueiro rodando, aquela luz quebrada, aquela praça suja. Então, a gente. E o trânsito. O trânsito, eu lembro que a gente foi apelidada numa época que a prefeitura botou uns cucuruto ali na curva da usina do gasômetro, que eram as costeletas trotskistas. Ah, E aí era todo dia aquelas costeletas trotskistas e não sei mais. Assim, então nós éramos os comunistas que ficávamos ouvindo, patrulhando, éramos os patrulheiros. Nossa, a gente teve um monte de adjetivo, mas o que que mudou que eu queria destacar ali, que é onde eu consegui entender também o que que é comunicação pública, né? A gente pegava informação, bico de luz queimado, serviço, né? E levava para o departamento vinculado. Tem lixo na praça, o bico de luz queimado, o buraco na rua. E a gente ficava cobrando do setor até que eles disseram, resolvido. A gente voltava para o rádio, 1 semana, 2 dias, depois a gente ligava para o produtor. E isso foi transformando, não os ideológicos, porque é isso que a Estela diz, alguns eles tinham, talvez até por economia, né? Depois, muito tempo depois, se soube que havia aí também redes que se constituíam para esses ataques permanentes, mas e os ideológicos não mudavam essa posição, mas assim, a gente conseguiu dar um recado para as redações que o nosso objetivo ali era trazer o dado que eles buscavam, a informação, a acusação que eles faziam, e o serviço. Então, quando começou a ter esse retorno, eu lembro assim, uma figura que para mim foi muito emblemática foi o programa do Zambiase, que passou a mudar de comportamento, porque ele percebeu que a gente, ao dar retorno do serviço resolvido, melhorava a audiência dele. Porque o ouvinte ia lá e depois entrou o orçamento participativo, daí nós começamos a incentivar, mas ali houve uma mudança de patamar de como que a assessoria de imprensa de um órgão público atuava na relação com Me o lembro veículo. de uma coisa, Denise. Chegou um ponto que o Zambiase já dizia no ar: alô, rádio escuta da Isso aí. prefeitura, e já mandava o problema da comunidade através do setor de rádio escuta. Sem xingamento nenhum. Sem xingamento, apenas pedindo serviço. né? Exato. E assim, a diferença entre uma coisa e outra é que, para quem fazia jornalismo, foi crescendo um respeito pelo trabalho da informação, Uhum. né? Só que para quem é ideológico e era a âncora de um programa, inclusive, não dava o direito de resposta. Sim. Isso, para mim, do ponto de vista jornalístico e de um meio de comunicação que é uma concessão pública, no caso rádio e TV, era para mim criminoso. E a gente teve que visualizar e escutar isso. Isso sim, do ponto de vista de quem busca ética e é jornalista, isso para mim é uma das coisas que mais me indignava. Uhum. Porque havia uma fake news, vamos chamar, porque dava uma informação e uma crítica distorcida. A gente enviava precisamente todos os dados por escrito, com toda a precisão jornalística, e ela era solenemente ignorada por esse apresentador. A Uhum. gente não parou de fazer isso, independente de ter o direito de resposta, isso seguiu sendo enviado. Né? O poder público seguiu cumprindo o seu trabalho de informar a comunidade, de dar a informação correta. Então, isso para mim foi uma escola muito interessante e eu era estudante de jornalismo. A Uhum. Estela referiu aqui, assim, um ou outro determinado comunicador, mas a Denise fez uma referência a redes de ataques permanentes, né? Uhum. Havia essa constatação de Sim. uma rede mesmo. Sim, e isso talvez menos no período da prefeitura, mas sem sombra de dúvida no período do governo do estado. A gente tinha ali, era uma política permanente de ataque, então não havia como, no âmbito de formadores de opinião, comentaristas, essas figuras mais proeminentes, esses personagens, a gente não tinha nenhuma forma de lidar com eles que não fosse num embate político.
que não éramos nós, não era eu e nem era a equipe do jornalismo. Da mesma maneira, a gente buscou uma estratégia de entender o jornalismo como o fato. O que que eu preciso trazer? Então, mesmo no governo do estado, que foi um momento, talvez realmente assim, de muita crise na relação com a mídia, né? Porque a gente vive um monopólio, tinha um monopólio que orientava muito o conjunto dos outros veículos. Mas eu sempre achei que a gente poderia ter brechas, e as brechas estavam no jornalismo. Então, assim, aquele repórter do dia a dia, aquele pauteiro, a gente tinha pessoas dentro das redações, mesmo no principal grupo, mesmo na RBS, assim como era na Guaíba, que era diferente do que é hoje, no Correio, a gente sempre encontrou no mundo do jornalismo, do dia a dia, espaço para informação. Então, às vezes, a gente não conseguia entrar num programa grande, mas a gente conseguia entrar na notícia, apresentando uma informação, algo que tinha alguma novidade, algo de interesse público. Eu reforço isso porque eu acho assim que é importante que eu aprendi com o tempo, num primeiro momento, eu acho que eu via muito como um blocão, e com o tempo e essas experiências, eu fui percebendo essas brechas, como são importantes nessa relação, que é uma relação de tensão, muitas vezes, porque ela está imbuída muitas vezes, de uma diferença de visão de mundo dentro da redação. Muitas vezes, o repórter que está na redação, e aí vou usar um pouco do que eu li no período da ciência política, com Bourdieu, por exemplo, que a gente vai olhar para essas redações e para esses campos simbólicos, que foi o que eu estudei no mestrado, o campo simbólico da comunicação, o campo simbólico da política, o campo simbólico da cultura. E aí, assim, muitas vezes o repórter que está chegando, ele precisa, para conseguir conquistar alguns espaços, fazer o que todo mundo faz, fazer o que a chefia quer que faça. Então, às vezes, tu te depara com realidades como essa, e isso dificulta, mas nem sempre é assim. E eu tive a oportunidade de conviver com colegas jornalistas dentro da redação, que eles, de alguma maneira, criavam possibilidades, porque eles viam que eles estavam sendo usados para uma disputa de poder e política que não era deles, que não era o que eles queriam, não era para o que eles tinham estudado. Então, eu acho que as brechas nesse período, nesse aprendizado dos conflitos, me ajudaram, inclusive em Brasília, que quando eu estive no primeiro ano da gestão Lula, eu acho que talvez a crise mais intensa que eu convivi foi a do mensalão, e mesmo nesse momento a gente tinha o critério. Primeiro, o que é informação que está sendo solicitada pelo repórter? A gente tem a ver com o governo? Tem, então eu tenho que buscar essa informação. E, ao mesmo tempo, a gente conseguia ver a diferença entre o repórter que estava ali efetivamente para buscar o esclarecimento público daquele que estava pautado pelo embate político mesmo, né? Então, que daí muitas vezes era isso que a Estela estava dizendo também. Às vezes não adiantava muito o que tu ia devolver como informação, porque a redação, de alguma forma, já estava E o repórter só construída. ia corroborar Corroborar a tese já formulada pela 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 redação. redação. Exatamente. Então, Uhum. e isso foi me ensinando a ver como essas relações não são estanques, não tem só o mocinho de um lado e o bandido do outro, né? E é uma relação de permanente interação e conflito. E eu não acho que a palavra conflito, seja sempre um problema. Pelo contrário, eu acho que a gente encontra soluções quando a gente está vivendo momentos de conflito, momentos de crise. E no jornalismo é muito isso. Então, outra coisa que eu percebi muito assim na minha relação de assessoria de imprensa com o jornalismo da redação. Então, as fontes, né? Isso muito em Brasília foi muito intenso isso. Então, às vezes, a gente conseguiu, como disse a Estela, quando eu tive no primeiro governo Lula, a gente trouxe uma experiência, nós que levamos uma experiência de comunicação integrada. Então, a gente procurava construir
nos ministérios um planejamento mínimo do que estava sendo produzido, preparado, o que a gente podia dizer, com um certo ordenamento para poder ter amplitude de divulgação sempre no jornalismo, não entrava no tema da publicidade. Mas eu percebi assim, que a relação do jornalista ela tinha uma imbricação com fontes em off. Né? Então, o off era muito importante. Então, às vezes, a gente estava trabalhando com uma informação, estava trabalhando com uma discussão dentro do governo que precisava tomar uma decisão, e nas vésperas dessa decisão dentro do governo já saía na imprensa uma matéria sobre aquele assunto com algum viés, que tinha provavelmente o interesse da disputa interna para que fosse mais para lá, mas vamos supor, alguma coisa ligada à economia, que sempre tinha muita divergência dentro da economia, para que lado iria. Então, assim, eu também fui percebendo que essas relações, que nem sempre sou só eu a única fonte do jornalista, aliás, quase nunca, né? Eu sou controle não tem. E aí tem assim, tem esses interesses que estão em disputa, que às vezes se aproximam da redação, os interesses da redação. Então, tá tudo muito imbricado, né? Então, eu acho que isso me ajudou muito, assim, a ter um pouco mais de leveza também. Né, nesse trato. Denise, eu gostaria de... Tinham várias questões, né? Mas uma delas é, por exemplo, toda essa relação com a política, todas essas nuances, né? E dentro da comunicação, e assim, quando tu foste fazer teus estudos no mestrado, doutorado, pós-doutorado, assim, tu foste para a ciência política e não para a comunicação, mas abordaste comunicação na ciência política. Me fala dessa escolha de não ir para o campo da comunicação, mas o campo da ciência política, falar um pouco sobre teus estudos acadêmicos, então. Tá, eu acho que eu sempre tive muita curiosidade, assim, de entender alguns porquês, né? E quando em Brasília, eu tive também um privilégio muito grande, que é o de ter trabalhado com o André Singer, que é um jornalista bem muito importante, teve um papel importante na Folha e é professor de ciência política na USP. E a gente tinha muitas conversas todos os dias, porque a gente colhia as demandas das redações, buscava essas informações e conversava com ele, porque ele fazia o briefing no final do dia, diariamente, para os jornalistas, dando retorno para as demandas que eles tinham e tal. Então, a gente conversava muito e eu tinha muito... A minha discussão na época, talvez por essa conjuntura, era muito sobre hegemonia. Né? Eu tinha muita curiosidade para entender como que se construía essa opinião dominante a partir do que é veiculado na arena da comunicação, na mídia, né? Digamos assim. E nesses diálogos com o André, eu fui buscar também alguns autores e fui percebendo que era na ciência política, então fui lendo alguns autores da política, né, da teoria política, que eu encontrava algumas respostas que, quando eu fui para a comunicação, eu encontrei menos, assim, naquele momento em que eu estava ali nessa busca. E eu tive, casualmente, um curso de extensão na UNB, na ciência política, em que professores do campo da política estudavam mídia. E aí me virou a chave, eu entendi o papel de ator político que a comunicação tem na sociedade e entendi que para eu perceber, e aí é muito assim, Habermas, né? Para eu perceber esse papel, eu deveria entender um outro lado que eu não tinha vivenciado na minha graduação e não estava encontrando dentro da pós da comunicação, que era todo esse lado da teoria política e cruzei com a comunicação. Então, acho que foi por aí que eu fui e estudei mídia na ciência política. Eu estudei, por exemplo, no doutorado, por que o aborto se tornou o tema relevante da eleição no segundo turno de 2010, quando a Dilma foi candidata a presidenta. Então, e ali também virou uma outra chave, foi quando eu identifiquei o elemento misógino, né, de algumas agendas e algumas pautas que são sempre vinculadas
a mulheres, Uhum. né? No caso, o tema do É. aborto nessa Denise, só eleição. complementando aí, e pegando o gancho no que tu falou agora, a boa parte dos teus artigos científicos, estou vendo aqui 4, 5 deles, eles todos são cruzados por temas que analisam a questão de gênero. Uhum. Gênero, feminismo, misoginia, e tu tiveste próxima também da chefe da Casa Civil na época, né? 2 anos, e depois ela veio a sofrer impeachment, né, na Dilma presidência. Rousseff. Como tu faz essa leitura Uhum. da e como tu traz para o teu campo de estudo e de trabalho essa questão do recorte de gênero? Eu acho, Estela, que foi muito assim, de fato, a minha vivência especificamente com a Dilma foi ali de 2007 a 2009. Ela era chefe da Casa Civil, tinha um papel importante, né, no governo, chefe do ministro, chefe da Casa Civil é uma função muito relevante na República, no governo federal. E eu percebia que, intuitivamente, assim, eu via que ela muitas vezes tinha, embora ela sempre foi uma mulher muito, muito disciplinada, ela sempre foi uma mulher que teve muito foco digamos assim, nas atividades mais duras. Ela foi secretária das Minas e Energias aqui, Uhum. então já era uma distinção daquele, entre aspas, papel de mulher que é mais ligado à questão social, que isso também é um estereótipo construído sobre nós, que ela rompia. Mas eu me dei conta quando eu passei no doutorado, final de 2009, me afastei da Casa Civil e fiquei só acompanhando o noticiário, que era o que eu queria estudar. Não sabia muito bem o que eu queria estudar, mas eu sabia que eu queria ver a campanha eleitoral de 2010. Quando eu me dei conta que, de uma hora para outra, o noticiário passou a falar de aborto no segundo turno. E então acho que ali, nesse momento, e aí eu fui estudar isso, eu ainda não tinha um profundo embasamento teórico nas teorias feministas, mas eu percebi que havia alguma coisa ali que envolvia o fato de a candidata ser uma mulher, né? Porque não tinha, inclusive na comparação com os outros candidatos da época, o assunto não aparecia, era com ela que ele aparecia. Então, eu acho que no momento em que eu fui estudar por que que esse assunto se tornou foco da cobertura jornalística da eleição de 2010, e olha, eu estava olhando para a mídia, não, ali apareceram os elementos da estratégia política de vários atores e que se cruzaram todos ao mesmo tempo num determinado interesse. Então, eu consegui identificar os atores religiosos, a própria mídia, os atores, que foi talvez vítima da sua própria arrogância, porque ali já aparecia que o campo religioso tinha uma estratégia de divulgação da agenda do seu interesse em paralelo à grande mídia. E ela foi engolida do primeiro para o segundo turno, seus editoriais todos contra a abordagem do aborto como assunto de eleição, porque eles sabem que é um tema exclusivamente para desgastar alguém, nunca para resolver o problema, mas eles entraram nessa onda, eles acabaram indo porque eles se deram conta que isso foi o motivo de virar para o segundo turno, que ela ia ganhar no primeiro e teve algo que aconteceu e jogou o segundo turno, e foi esse tema. E aí a mídia se deu conta, e aí, em vez de discutir, ela entrou na onda e foi. Então, ali eu comecei a estudar teoria política feminista. Foi a partir desse momento que eu comecei a me dedicar, porque eu sempre olhei para o aspecto da democracia. Então, se eu estou olhando comunicação como um elemento central de uma sociedade democrática, se eu estou estudando dentro da ciência política o que é democracia e desigualdades, que era o campo de estudo, a linha de pesquisa onde eu estava na UNB, eu comecei a me dar conta que existiam elementos de desigualdade que determinados indivíduos tinham e que faziam com que ela
perdesse posição, com que ela sofresse determinadas violências que outros não sofriam. Então, eu comecei ali a olhar o tema do racismo, a entender, inclusive, o nosso papel na reprodução de uma sociedade que é racista, que é desigual, o problema do machismo, das piadinhas no mundo de trabalho, que eu deixo assim, e depois aquilo vai virando sempre uma verdade. Então, eu fui me dedicando a esse estudo porque eu entendi que não tem como viver uma sociedade democrática se eu tenho metade da população sendo discriminada porque é mulher, sofrendo violências de todo tipo. A gente tem aí o feminicídio, que é o ultra, sofrendo violência por ser negras, né, mulheres negras, sofrendo violência por ser trans, LGBT. Então, eu comecei a me dar conta que se é para buscar, de fato, uma sociedade profundamente democrática, eu tenho que falar sobre desigualdade, porque isso é o que não produz uma sociedade democrática, né? Está ainda em disputa isso. Então, aí eu comecei, foi a partir desse momento. Denise, tu gostaria de falar como o machismo, a misoginia te afetaram ao longo da tua carreira? Eu acho que é bem interessante a gente falar isso, porque talvez todas nós, de alguma forma, tenham vivido isso. Então, assim, não foi uma nem duas vezes em que eu tentava fazer um comentário e ou não ouviam. Eu falava e as pessoas, geralmente os homens da mesa, ignoravam, era como se eu não tivesse falado. Ou eu falava e vinha sempre um tom de desprezo do tipo: "Não, isso não é nada. Não, tu tá errada". Eu falava, ou tentava falar, ou eu me constrangia de falar, porque eu percebia e percebo até hoje que, dependendo do grupo onde a gente está, os homens não falam conosco, eles falam entre eles. E eles se olham e eles trocam as informações entre eles. Então, aí eu comecei a perceber que eu tinha que alterar o tom de voz, que eu tinha que falar mais duro, que muitas vezes eu tinha, gente, eu estou aqui, eu quero falar, bater na mesa porque eu quero falar, eu quero a minha voz. Foram muitas vezes. E aí, assim, claro que em alguns momentos eu me vejo muito parecida com a imagem que foi construída da Dilma, de uma mulher que grita, que briga, que xinga, mas eu lembro e percebia que muitas vezes eu precisava fazer coisas desse tipo para ser ouvida e ser respeitada. E a partir da minha pós-graduação, eu entendi muitas vezes que eu precisava usar de uma retórica acadêmica para dizer para outros parceiros que eu tinha café no bule para falar, porque senão não me ouviam. E isso acontece no campo da academia, isso acontece no mundo da esquerda progressista, no mundo corporativo, no mundo do trabalho, onde a gente estiver, né? Então, isso é um fator assim que até hoje eu eu disputo o tempo todo o direito de ser respeitada com a opinião que eu tiver. Pode não ser a que outras pessoas tenham, mas é a opinião que eu tenho e ela deve ser respeitada, como as pessoas gostariam que eu respeitasse a delas. Então, e eu vejo que sempre tem uma diferença pelo fato de sermos mulheres. E isso eu acho que a gente vai aprendendo a perceber também, com outras parceiras. Então, assim, como mulheres negras têm dificuldade também, e muitas vezes elas nem chegam a sentar naquela mesa em que eu já estou, com muita dificuldade, mas eu já estou. Elas muitas vezes não estão. Então, eu acho que a gente precisa o tempo todo se dar conta dessas violências, porque a gente precisa também disputar com quem já está ali naquele lugar cargos de direção, cargos de poder. Eu, nas minhas funções de coordenadora ou gerente, muitas vezes eu preciso disputar o que eu tenho como ideia, como posição, como proposta, mais do que outros colegas na mesma função que eu, em outros momentos, inclusive, porque a impressão não, ela é real, né? A gente tem sempre uma ideia introjetada de que a gente não nasceu para essa função.
A gente Uhum. não nasceu para estar onde está, a gente deveria estar em outro lugar, então a gente está deslocada. Uhum. E aí essa disputa é permanente, assim, acho que isso é Só para um. somar um dado da FENAGE sobre cargos de comando e jornalistas, né? Então, pesquisas recentes, né, dão conta de que as mulheres só ocupam 25% no máximo dos cargos de comando nas redações, mas como mão de obra, elas são maioria. Mas o comando é ocupam cargos de comando, só 25% são mulheres. É, e tu vê, provavelmente não vai faltar quem diga: "Ah, mas a gente não tem mulheres capazes para", né, não tem, a gente poderia, mas não tem, que é um pouco essa lógica de, não nos considerar capazes de estar nessas funções de Uhum. comando, então isso é Isso. muito E grave. só complementando, só agora, né, depois de 90 anos, a Associação Rio Grandense de Imprensa tem a sua primeira mulher presidenta. A Cláudia Coutinho acaba de assumir agora como primeira presidenta da ARI, no dia 8 de julho, foi a posse, e é uma instituição de 90 anos, Tu né? vê. O Sindicato de Jornalistas tem 85 anos e nós estamos na terceira mulher presidenta. Nós tivemos a Vera Spolidoro, a Vera Deise e agora a Laura Santos Uhum. Rocha. Então, na FENAGE, a gente tem nesse momento a Samira de Castro, mas nós passamos por inúmeras gestões onde os homens lideraram, É. né? Então, assim, a gente precisa só olhar um pouco para isso, para ter uma ideia E eu acho de até, Estela, desigualdade. que a mesma discussão que se faz no campo da política sobre representação política e sobre a questão de cotas. Eu sou defensora de cotas, né? Cotas raciais, cotas de gênero, e eu incorporo nessa discussão que ela também tenha aquele princípio de, agora me fugiu a palavra, que como tem na Argentina, que a gente precisa para recuperar esse espaço perdido, por exemplo, na Ari, tu deveria ter sempre não pode chegar, ela foi uma, depois vai ser um outro homem, depois outro homem, não, tem que ser intercalado, Intercalado. né? Porque eu acho que é uma maneira que a gente tem de forçar estruturas muito tradicionais, que é como é a nossa sociedade, eu não estou falando especificamente de uma instituição, mas da sociedade em si, a achar que mulheres não são feitas para o comando, né? Ou algumas exceções. Não, a gente tem que ter o direito de ter a formação, de ter acesso e de poder chegar a funções de chefia, como esse levantamento que vocês têm aqui, que é bem importante de mostrar. Somos maioria no mercado de trabalho e minoria nas funções de chefia, né? E reconhecendo até avanços e recuos nessa luta contra o patriarcado, que eu acho que é isso o que Exato. sustenta todas essas coisas, né? Uhum, O exato. racismo, a misoginia, o machismo. É, Uhum. sim, porque eu acho que, por isso que vai e volta, né, Denise, como tu fala, porque no fundo, na minha opinião, a gente não conseguiu mexer na estrutura mais profunda, que é de fato a sociedade, o Estado, e aí o Estado enquanto instituição, as organizações da sociedade civil incorporarem que é um problema para a nossa democracia termos uma sociedade estruturada na violência contra as mulheres, estruturada no racismo, estruturada nessa expropriação, nessa exploração da mão de Uhum. obra, por exemplo, o trabalho doméstico das mulheres. Isso não conta. As Uhum. mulheres criam os O filhos, as mulheres cuidado. cuidam, e Uhum. isso tudo é trabalho gratuito, É. E Uhum. mais né? recentemente as cuidadoras, né? As Com o aumento da cuidadoras. expectativa de vida. Exato. Então, assim, como é que a gente faz isso numa sociedade que cada vez tira mais dessas categorias profissionais, ou não reconhece ou não remunera, e elas são a maioria mulheres, Uhum. né? E como é que a gente vai fazer isso para o futuro? Então, eu acho que isso tudo está cruzando com as nossas realidades, cruza com as nossas formações, cruza com a abordagem que a gente faz no noticiário das matérias em que isso é naturalizado. Então, para mim, isso é a base de uma discussão sobre mudança
cultural de uma sociedade, né? É. Sem Não. isso, a gente vai, de fato, ir voltar e voltar. Exatamente. E até para quem trabalha em assessoria de comunicação, da produção de conteúdos, porque muitas vezes a imprensa convencional, tradicional, ela não vai buscar a subversão, digamos, Uhum. disso, né? Não E vai. talvez seja um espaço importante a ser ocupado por assessorias de Exatamente. apresentar esses conteúdos no âmbito da sua atuação, né? Inclusive de fontes, né? Exatamente. Porque às vezes eu, por exemplo, estou trabalhando na área da saúde. Uma coisa que eu percebo muito, muito forte, precisa de profissional médico. Já é no masculino. Uhum. Preciso Uhum. de um médico para falar de tal e tal. Ah, eu preciso de uma enfermeira, né? Uhum. Então tu Essa já é vai vendo que tem ali clássica. uma Aham. distinção de gênero. Então a gente procura. Ah, quer um médico? Vou procurar uma especialista médica para Exatamente. mostrar que existem médicas. Ah, quer uma enfermeira? Vou buscar um enfermeiro, um assistente social, uma mulher, uma médica negra, porque a gente está ali construindo identidades muitas vezes que reforçam ou rompem com esses padrões que vão naturalizando essas desigualdades, né? Então a gente nunca aprende a ver uma médica negra, mas elas estão ali, né? Então acho que esse é um papel de comunicação também, talvez de uma assessoria de imprensa, de comunicação, que tenha esse olhar com o público, com o papel público que a gente tem e ético, né, de transformar essa sociedade. Uhum. Exatamente. Denise, falando na área médica que tu tá agora, né, à frente da comunicação de um dos maiores grupos hospitalares do país, maior do Rio Grande do Sul, 4 hospitais, né, um volume de atendimentos gigantesco, um volume de recursos humanos trabalhando dentro dessas estruturas públicas de saúde, 100% SUS, né. O Uhum. SUS que é, né, considerada a maior conquista democrática, né, por universalizar a maior política pública de inclusão, né. Como é que é estar dentro dessa superestrutura e do Grupo Hospitalar Conceição, que também é referência para o restante do país, né, vejo É. que ele Uhum. também vem assumindo até serviços em outros estados pela sua expertise, né. Como é que Eu é gostaria de isso? fazer só um acréscimo. São o Grupo Hospitalar Conceição, são 4 hospitais, o Nossa Senhora da Conceição, Criança Conceição, Cristo Redentor Fêmea, 12 unidades de saúde comunitárias e 6.500 empregados, empregos, né, públicos, empregados públicos, 1.511 leitos, só para se ter em números uma ideia do tamanho do grupo, né? De fato é uma escola. Eu não tinha, assim, eu não imaginava até chegar lá, a dimensão, né. E foi para mim também uma experiência muito rica e desafiadora, porque eu sempre tive, por conta disso que a gente vem conversando aqui, o entendimento de que a comunicação, e para ela ser uma comunicação de interesse público, ela precisa olhar para um conjunto de elementos. Então, no caso do Grupo Hospitalar Conceição, hoje a gente tem os 4 hospitais aqui e tem um quinto, que é no Rio de Janeiro, na região de Bom Sucesso, que a gente assumiu em 2024, a partir da atuação do governo federal lá na crise dos hospitais federais do Rio. Uhum. O grupo é vinculado ao Ministério da Saúde. Também, desde 2023 para cá, houve um fortalecimento dos trabalhadores, já são 12.000 em Porto Alegre, concursados, né? E eu acho que para nós ali no campo, na área da comunicação, foi um desafio. Eu, quando cheguei, era eu de jornalista, uma profissional da casa e 3 auxiliares administrativos e estagiários. Inclusive, eu tive diálogos na época com o sindicato, em função dessa atualização que a gente fez de profissionais barra estagiários, né? A proporcionalidade ali do trabalho. E aí o que eu percebia? Tinha uma visão e a estrutura estava muito voltada para atender a diretoria da instituição. E algumas questões vinculadas a demandas pontuais da imprensa sobre
por especialistas. E a gente construiu um outro modelo de comunicação ali. Então, a gente hoje é uma gerência, era assessoria na época, hoje é uma gerência que está voltada para produzir conteúdo informativo e de utilidade pública para todas as unidades possíveis. Então, a gente faz ali folheto para as unidades de saúde, com orientação sobre vacinação, atividades nas unidades de saúde, produz cartazes para informar dentro das unidades hospitalares, porque uma coisa que eu percebi ali, apesar da transformação tecnológica que a gente está vivendo, nem tudo é ainda só digital. Então, a gente tem uma rede social, a gente tem uma comunicação digital ali via as redes sociais, mas a gente tem uma produção de conteúdo e informação voltada para o público usuário que ainda é física, Uhum. né? Impressos. Impressos, cartazes, Uhum. folhetos. Nós fizemos um exemplo que eu dou, que eu achei assim, foi muito legal. O GHC recebe muita população migrante e às vezes há uma dificuldade de comunicação. Uhum. Então, a equipe de assistência social e enfermagem nos pediu para produzir um folheto, um caderninho, no idioma Crioulo? crioulo, Uhum. para poder se comunicar com a População população haitiana haitiana. Uhum. que busca o hospital e que eles. Então, isso para mim é comunicação, E né? É na uma Zona Norte tem muita população haitiana, né? Exato, e eles e vão muito. E como é um hospital, como somos, toda a estrutura é 100% SUS, ou seja, é atendimento universal, a emergência é porta aberta, ou seja, quem estiver precisando, ele vai bater ali na emergência. Então, chega muito a população venezuelana, haitiana, porque elas estão morando por ali, né? Uhum. E então a gente fez isso, fez um folheto que auxilia tanto o usuário, o que a palavra em crioulo significa em brasileiro, português, e assim ajudar na comunicação. Denise, acho que uma das questões, acho que a gente tá indo para o final, né? Tem muita coisa para abordar, mas assim, a tua experiência aqui na administração popular, com orçamento participativo, em estar sempre direcionado, né? Como a Denise lembrou antes, né? É, para a população, para o interesse da população, né? E também como o pioneirismo que foi adotado em várias questões aqui, nas administrações contribuiu ou influencia, né, agora mesmo, né, na comunicação integrada do Grupo Hospitalar Conceição. E acho que, por último, essa função social do jornalismo, né, Uhum. que veio lá da universidade e ela passa por todas essas nuances por onde tu cruzou a tua profissão, assim. Eu te ouvi um pouco sobre. Assim, que eu vou te dizer, Estela, eu acho que eu já fui mais romântica, assim, em relação a esse papel social do jornalismo, assim. Eu realmente, assim, fui para a faculdade, quis fazer a faculdade naquela ideia de mudar o mundo, né? E que eu achava Os que idealistas. o jornalismo era aquela profissão que mudaria o mundo. Depois eu fui lendo, fui vendo como isso é, desde o século XVIII, uma abordagem, né, bem romântica, exatamente, do que é o jornalismo. Mas digamos que assim, eu nasci no jornalismo pensando assim, busquei um jornalismo com isso e acho que me sinto assim muito feliz porque ao longo da minha trajetória na comunicação na esfera pública, no estatal, de alguma maneira, isso eu consegui sempre levar como fio condutor, como compromisso, né? E tive a sorte de conviver com administrações e profissionais de comunicação que pensavam como eu, né? E, claro, por que que eu deixei de ser assim tão romântica, tão idealista? Porque a gente vai vendo que as relações não são assim ideais, né? E a gente vai convivendo com diversas personalidades, pessoas, caráter, visão de mundo. Então, né, tudo tem a sua nuance. Mas eu acho que assim,
essa perspectiva não é uma perspectiva isolada. Eu convivi com pessoas como vocês, como vários outros profissionais que estão, inclusive, nos sindicatos, estão em redações ainda, mas que tinham esta visão de que a comunicação ela tem um papel, ela tem uma função social de informar, de esclarecer, de trazer luz para a sociedade, né? E eu acho que, de alguma maneira, a gente, na redação, tenta fazer isso, na assessoria de imprensa também, talvez com muito mais compromisso, né? De tornar isso disponível para o grande público. Então, para mim, assim, isso continua sendo uma regra, mesmo que eu tenha ali, entenda que não é bem assim, em algumas situações eu estou convivendo com pessoas, eu estou convivendo com demandas que têm outros vieses, mas eu acho que isso foi, para mim, o grande aprendizado de vida, foi uma sorte e também, assim, a virtude e a fortuna da minha experiência por ter desejado isso e encontrado muitas outras pessoas que queriam a mesma coisa que eu e que produziram, tanto que a gente transformou. Eu acho que a experiência da prefeitura foi uma experiência transformadora em termos de comunicação pública, do que Perfeito. significa comunicação, né? Voltada para as pessoas. A gente estava comentando antes, tu falaste, né, Denise? Os programas de TV daquele momento transformaram, não era o sujeito eleito, o prefeito, Deu era voz à população. a população, o usuário. Então, desde ali, eu carrego esse tipo de formação. E eu aprofundei isso mesmo na ciência política, entendendo melhor o que é Estado, o que é sociedade, o que é até mesmo na filosofia política, a ética. Eu lembro do Schroeder, que foi meu professor e orientador na graduação, e me deu para ler Kant. Lá na graduação, eu li aquele livro umas 2, 3 vezes. Eu digo, meu Deus, o que esse cara quer dizer? Não estou entendendo nada. Depois eu fui ver, não, realmente o Schroeder tinha razão de me dar esse livro para ler lá atrás. Então, para mim é isso, assim, acho que a gente tem uma felicidade, assim, de poder conviver com profissionais que têm essa mesma responsabilidade. Que bom. E a democracia agradece, né, que eles se É isso encontrem. aí. É verdade. Acho que esse é Então tá, compromisso. Denise. Muito obrigada. Foi uma Muito conversa obrigada. muito boa. Eu agradeço também a vocês, Denise, Estela, fiquei super feliz. Espero que as pessoas que vão nos acompanhar aqui curtam também. E, nossa, fico bem feliz de saber assim, que vocês estão produzindo um programa com esse tipo de preocupação, assim, de resgatar, de contar histórias. Eu acho muito legal que a gente possa fazer isso com o sindicato. Que bom. Muito obrigada pela tua presença, Denise. Por Obrigada. trazer um pouco, a gente sabe que renderia muito mais essa conversa, né? Beijos a vocês, beijo também a vocês. Então, até a próxima edição. O programa teve a produção da Estela Pastore e do Matheus Azevedo, a edição da Mariana Ksamanski e na técnica tivemos a Rafaela Nunes. Até a próxima edição. How